presidente, vou fazer duas perguntas. A primeira, eu acho que tem até a ver com essa história do copo vazio. O senhor, no governo, enfrentou dois períodos. Um primeiro em que o senhor teve que vencer desconfianças, resistências do mercado, e um segundo em que o senhor teve que vencer as mesmas resistências com uma aposta na sua própria autoridade pessoal. Eu me recordo perfeitamente que na crise de 2008, o senhor, no início do ano, estava ridicularizado pela imprensa por prever que aquilo seria uma marolinha. O senhor teve que enfrentar, a imprensa dizia que não é possível, a maior crise do mundo, o presidente do Brasil diz que vai ser uma marolinha, o tsunami vai virar uma marolinha. O senhor teve que enfrentar as resistências do sistema financeiro, forçando a baixa de juros, indo publicamente numa cerimônia a cobrar que não havia razão para o spread bancário ser tão alto no Brasil. O senhor forçou a entrada de recursos no mercado, o senhor agiu junto à Receita Federal para a liberação mais rápida de recursos, o senhor agiu junto ao BNDES colocando recursos e, embora o Brasil já apresentasse no final do primeiro semestre de 2009 sinais de recuperação econômica, o discurso da imprensa naquela época, no dia a dia, talvez fosse muito semelhante ao que é hoje, de prever a recessão, de dizer que o Brasil estava em recessão, de que a crise tinha se aprofundado a um ponto de levar o Brasil ao fracasso, e o senhor enfrentou pessoalmente isso, inclusive naquele famoso bate-boca com Agnelli sobre as demissões na Vale. A minha pergunta é: o senhor não acha que nós estamos aceitando o discurso vendido pela mídia, que o senhor tem criticado tanto, aceitando o discurso do Brasil em caos, do Brasil em pedaços, e não combatendo politicamente esse discurso, como o senhor fez naquele primeiro semestre e segundo semestre de 2009? E a segunda pergunta, que também tem uma relação filosófica com essa. Na segunda parte do seu mandato, a partir de 2007, com a descoberta do pré-sal, o senhor pegou a Petrobras e botou a Petrobras debaixo do braço. Andou todo dia com aquele barrilzinho de petróleo, mostrando para todo mundo. Não deixava-se inaugurar um registro, um poço, uma plataforma, um navio, sem a sua presença e sem a transformação daquele ato num ato de afirmação da soberania brasileira a partir da força da Petrobras. E aí a pergunta é bastante semelhante à primeira. O senhor acha que a Petrobras, transformada agora num instrumento, depois do pré-sal, no mais nítido instrumento de transformação do Brasil num país soberano, o senhor acha que a Petrobras pode sobreviver simplesmente com uma defesa e uma gestão técnicas, sem a assunção do papel político que ela tem num processo de afirmação do Brasil? Vamos começar pela Petrobras, que é um tema mais apaixonante. A Petrobras, ela é motivo de orgulho nacional há muito tempo, desde que Getúlio pensou em criar a Petrobras. E possivelmente alguns dos que querem CPI hoje sejam, originários daquela mentalidade que não queria a criação da Petrobras, achando que aqui no Brasil não tinha petróleo, portanto era melhor continuar importando petróleo. Possivelmente, eu não estou dizendo que tem, eu acho que possivelmente, porque coisa ruim de vez em quando vai, desaparece e volta com a mesma rapidez. Porque você está lembrado que muitas vezes eu dizia o seguinte: a Petrobras ela é tão importante para o Brasil, eu cansei de dizer isso. O Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte: a Petrobras é uma caixa preta, a gente nunca sabe o que acontece na Petrobras. E eu dizia: a Petrobras é tão importante que logo, logo a gente vai eleger diretamente o presidente da Petrobras e ele vai indicar o presidente da República. Pela importância da corporação, pelo volume e a capacidade de investimento que tinha a Petrobras e que tem a Petrobras. Alguém poderia servir um café aqui, já que nós estamos fazendo uma coisa diferente? Então, veja, eu lembro
o orgulho quando eu fui comunicado pelo Estrela e pelo Gabriele que a gente tinha descoberto o pré-sal. Eu não esqueço nunca o dia, acho que era umas 7 horas da noite, quando eles foram me apresentar os estudos sísmicos que eles fazem, aquele negócio do fundo do mar, e dizendo que aqui tem petróleo, aqui tem petróleo. Eu fui para casa e eu não acreditava. Eu falava, puta, mas logo na minha gestão a gente vai descobrir essa coisa do pré-sal. Eu quase que dei de falar para a Marisa, me belisca aqui, vê se tem. Porque eu achava uma coisa extraordinária, porque, veja, eu já tinha feito campanha em 89, dizendo que o petróleo no Brasil acabaria em 2000 e não sei quanto. O petróleo do mundo iria acabar em 2030, não sei quanta reserva era para 20 anos, para 30 anos, e de repente a gente descobre, sabe, no pré-sal, uma quantia de petróleo que a gente ainda nem tem dimensão do que é. Um único poço Libra, sabe, tem de 8 a 12 bilhões de barris, quase que a nossa reserva de 50 anos. É uma coisa do outro mundo. Qual foi a minha primeira preocupação? Não permitir que o petróleo fosse utilizado, sabe, para que o dinheiro fosse empurrá-lo da rede pública, sabe, e fazer com que o Brasil se transformasse, sabe, a Petrobras numa empresa como a Pemex no México, como por dinheiro e todo para a União. Ou seja, a primeira coisa que eu propus era criar um fundo para que a gente dedicasse investimento para a ciência e tecnologia, para a educação e para a saúde e a questão ambiental. Ou seja, ter o dinheiro utilizado, sabe, para cuidar dessas coisas, para tirar o Brasil do atraso e, ao mesmo tempo, garantir que esse fundo fosse uma espécie de um passaporte de futuro para os nossos netos e para os nossos filhos. Ou seja, que cada brasileiro tivesse um pedacinho daquilo, sabe, num grande fundo que poderia fazer isso. Foi a primeira preocupação que nós tivemos. Então, eu passei é porque vocês são jovens ainda e não lembram, mas a campanha de 2002 nós fizemos uma grande batalha para tentar provar que a Petrobras tinha condições de fazer plataformas e sondas aqui, de aumentar o conteúdo nacional. Aí eu lembro que naquela época o Grow, que já morreu, ou seja, era presidente da Petrobras, ele fez uma matéria na Gazeta Mercantil dizendo que era demagogia. Eu fui nas engenharias da Petrobras, eu fui na indústria naval, eu fui nos metalúrgicos e chegamos à conclusão que a gente tinha condição. Então, cada vez que eu ia numa plataforma, cada vez que eu ia numa sonda, para mim era um orgulho de um desafio vencido. Ou seja, nós provamos que era possível fazer conteúdo nacional. A Dilma ajudou muito nisso, porque ela que organizou, sabe, o Promimp para a gente poder fazer essas coisas. Então eu ia em tudo, eu ia querer exemplo de pujança da Petrobras. Você tem noção do orgulho que eu tive quando nós fizemos a capitalização da Petrobras aqui na Bolsa de Valores? Foi a maior capitalização da história do capitalismo mundial. Eu falava com muito orgulho, não foi em Tóquio, não foi em Nova York, não foi no Wall Street, não foi em Frankfurt, foi exatamente, sabe, na Bolsa Brasileira que a gente fez o maior processo de capitalização da história do capitalismo mundial, elevando a Petrobras a uma condição extraordinária, sabe, no mercado. E fizemos isso porque nós acreditamos, sabe, que o que tem lá no fundo é a garantia de transformar a Petrobras numa das maiores empresas de petróleo do mundo durante muito e muito tempo. E eu também defendia, sabe, de que a gente tinha que fazer a coisa com muito cuidado, porque você está tirando petróleo a 6 mil metros de profundidade. Se tiver um vazamento ou uma coisa, sabe, o estrago pode ser grande. Então é preciso que você, ao mesmo tempo que vá com sede ao pré-sal, você vá com sede também em tentar garantir que haja um sistema de proteção desse petróleo. Bem, e aí decidimos também que tinha que fazer refinaria, porque você não vai exportar óleo cru, você tem que exportar derivado para você poder aumentar, sabe, colocar valor agregado no nosso petróleo. Bom, e cada vez que eu ia, era para provar, a gente pode. Sabe, o Obama falou, o Obama é que popularizou essa frase, mas no fundo a gente tem que colocar ela em prática. Eu queria provar o seguinte: a gente pode, sabe, a gente vai fazer.
E a Petrobras é uma empresa que ela é muito poderosa, ela tem ramificações, sabe, que você entra num mandato e termina sem conhecer toda a Petrobras. Porque aquilo é uma máquina, sabe, e uma corporação muito forte. Então, é motivo de orgulho. Motivo de orgulho, por isso que eu ia muito na Petrobras, por isso que eu fazia acontecer, por isso que eu fiquei fã desse novo centro de pesquisa da Petrobras, do CEPS, que é uma coisa extraordinária. Por isso que eu fiz a Petrobras entrar no biocombustível, criei a indústria de biocombustível. Por isso que eu fiz a Petrobras gostar de etanol, que ela não gostava de etanol, só pensava em petróleo, sabe? Por isso que nós fizemos a Petrobras gostar de gás, que ela também não gostava de gás. Para ela era muito cômodo pegar o gásinho da Bolívia, e quando a Bolívia, sabe, começou a criar problema comigo, eu chamei a Petrobras, chamei a Comissão Nacional de Política Energética, que tem mais de 20 pessoas, e exigimos criar um programa, queremos o Plan Gás, porque eu dizia, antes de terminar o mandato, eu quero dizer para o Evo Morales, eu não preciso mais do teu gás, então agora eu vou comprar, porque eu quero comprar o teu gás. Eu lembro que uma vez o pessoal queria que eu brigasse com o Evo, eu não queria brigar com o Evo. Eu não imaginava um metalúrgico de São Bernardo do Campo brigando com o índio da Bolívia. Por Deus do céu, eu falava, eu vou brigar com o Bush, eu vou brigar com o Chirac, eu vou brigar com o Rugital, mas com o Evo Morales eu não posso brigar. Então eu estava na Dinamarca, no dia que o Chaves esculhambou o nosso Senado aqui, não sei se vocês estão lembrados, sabe, que não tinha votado o negócio dele foi para o Mercosul, o Evo Morales tinha ocupado a refinaria. Aí eu chamei o Evo no meu apartamento, o Evo foi, estava inclusive acho que estava o Raul Castro, não sei se estava o Raul, e chamei o Chaves, e eu falei, Evo, esse aqui é o mapa da América do Sul, querido. Sabe, você está com uma espada na minha cabeça, Evo. Você está fazendo pressão, porque, sabe, eu acho que não vou brigar pelo gás, o gás é teu, você tem direito no gás. Portanto, nós não temos nenhum problema em devolver o gás para você, ou seja, fortalecer a tua empresa, mas eu quero que você saiba que nós dependemos do gás e eu quero um tratamento de respeito, porque senão eu vou colocar uma espada na tua cabeça, Evo. Aí eu falei, Evo, como é que eu vou colocar uma espada na tua cabeça? Olha no mapa da América do Sul, Evo. Dá uma olhada aqui. Você quer exportar teu gás para quem? Você não pode exportar para a Venezuela, que tem demais. A Colômbia tem demais. O Peru tem demais. Você quer exportar para a Argentina, não tem dinheiro para fazer o gasoduto. Você quer exportar para os Estados Unidos, você vai atravessar onde esse gás? Você vai levar do quê? De avião? Você vai levar do que esse gás? Vai fazer gasoduto atravessando os países? Aí falei para ele, a única solução sua, Evinho, é o Rio Madeira, para você sair no Oceano Atlântico. Agora, você não se esqueça que o Rio Madeira tem um pedacinho entre Brasil e Bolívia, mas tem a grande parte só do Brasil. Então, você não tem para que vender esse gás, a não ser para o Brasil. Então, vamos estabelecer uma relação aqui entre amigos, sabe? Nós te pagamos o preço justo e nós não queremos problema. Faz quanto tempo que não temos problema com a Bolívia? Faz praticamente 6 anos que nós não temos um problema com a Bolívia. O Evo está quietinho, trabalhando, a Bolívia está bem, você não vê, sabe? A Bolívia está com uma reserva de dólar de 14 bilhões de dólares, jamais imaginamos que a Bolívia poderia ter aquilo. A oposição, sabe, desapareceu e o Evo está lá governando. Então, aí discutimos com a Petrobras, nós não podemos ficar dependendo, a Petrobras tem que investir na procura de gás, tem que fazer um processo de regasificação de gás aqui no Brasil e hoje estamos tranquilos nessa relação também. E eu espero que com o pré-sal a gente tenha muito gás e que a gente não devolva o gás, a gente possa tirar o enxofre que ele tem e utilizar o gás para a gente baratear o preço da energia no Brasil. Então, era isso que eu tinha na Petrobras, era a recuperação da autoestima de uma empresa que é patrimônio desse país, é orgulho nacional, é a única empresa que levou gente na rua, que fez passeata, que fez protesto para a gente construir essa empresa. Se ela um dia tiver defeito, nós temos que consertar o defeito, mas ela é motivo de orgulho nacional. Eu tenho orgulho de dizer em qualquer lugar do mundo, sabe, que o Brasil tem uma empresa do porte da Petrobras, a empresa que tem mais tecnologia
de prospecção de petróleo em grandes profundidades, sabe? E, obviamente, que eu fico incomodado quando eu vejo as pessoas denegrir o nome da empresa. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, tem gente que gosta de falar assim. Eu, então, hoje, quando eu cito o número, eu quero saber da fonte. Me dê a fonte para mim não errar, porque... Então, tem esse problema da Petrobras, que eu acho que ela é uma empresa, por demais, importante e respeitada no mundo inteiro. O fato dela ter caído as ações agora, a bolsa é assim mesmo. Veja, ela valia 15, passou a valer 250, está valendo 91 bilhões, mas ela não pode ser medida só pela bolsa, gente. Ela tem que ser medida pelo conhecimento tecnológico que ela tem que ser medida pela quantidade de petróleo que a gente sabe que tem lá no pré-sal. Está lá, é nosso. E nós temos que agradecer quem foi que fez as 300 milhas marítimas, que deu para nós, porque se a gente não tivesse as 300 milhas marítimas, a quarta frota americana já estava abortada em cima do pré-sal, já estava lá em cima do pré-sal, lá, achando que era deles. Então, o Brasil tem que ter dimensão do significado da Petrobras e do patrimônio que a Petrobras tem, sabe, acumulado. Não fique impressionado. De vez em quando me liga uma pessoa, ô Lula, o que eu faço, sabe? Tinha um chinesinho que falava assim para mim, onde eu aplico meu dinheiro? Eu falava, em bolsa, na Petrobras. Quando a Petrobras começou a cair, o que eu faço? Fica com o dinheiro na Petrobras, não tira. Você não vai vender, porra. Deixa o dinheirinho aí, a Petrobras tem mais chance de futuro do que eu, porra. Então, é por isso que eu ia muito na Petrobras. Não ia com coragem, não, eu tinha um medo desgraçado de ir naquelas plataformas. No pré-sal é 300 quilômetros Oceano Atlântico adentro. Você sabe quantas Aves Maria, quanto Pai Nosso eu rezei, sabe, naquele... Porque até aquela desgraça cai, meu cara. O cara fala que tem boia flutuante, aquele da Marinha. Sabe? A única coisa flutuante que eu vi é uma gaivota e do meio para frente não tem mais. Então é por isso que eu ia muito. A questão da crise, querido, olha, eu aprendi na minha vida uma coisa que é o seguinte: nunca tomar decisão precipitada sobre nada. Nunca. Quando veio aquela crise de 2008, o Frank trabalhava comigo. E eu pego um dia as manchetes dos jornais brasileiros e também dos jornais estrangeiros, era que o mundo tinha acabado. Sabe qual era a manchete? O mundo está em crise, o povo não está consumindo, porque o povo está com medo de fazer dívida e perder o emprego. Essa era a manchete. Falei para o Franco, prepara que eu vou fazer um pronunciamento à nação. Vou fazer apologia do consumo. Sabe, eu vou dizer para o povo que é verdade que ele pode perder o emprego com a crise. Mas ele vai perder com muito mais facilidade se ele não comprar. Então ele tem que comprar, porque ele comprando ele vai gerar produção na indústria, o comércio vai funcionar e todo mundo vai ganhar com isso. O que aconteceu? É que o povo foi e comprou. Pela primeira vez a classe D e C consumiram mais do que a classe A e B neste país. E por incrível que pareça, foi no Nordeste em que os pobres consumiram mais. E o que o pobre consumiu, gente? Ele queria uma máquina de lavar roupa, ele queria uma geladeira nova, ele queria um fogão novo. O que eu pedi? Não faça dívida que você não pode pagar.
porque essa é uma lição que eu não aprendi com a Luísa Mercadante nem com o Guido Manto, que eu aprendi com a Dona Lindu. Ou seja, você nunca pode gastar mais do que você tem. Você ganha quanto? Ganha 5, só gaste 5. Se você gastar mais do que você ganha, você vai quebrar a cara. É o que acontece com muitos de nós com cartão de crédito. Né? Você não tem que botar a mão no bolso, não tem que colocar dinheiro, é só dar o cartãozinho, pá. Quando chega no fim do mês é que você se deu conta que você fez bobagem. Então, eu acho que foi uma coisa importante. Eu lembro da Petrobras pegando o dinheiro na Caixa Econômica Federal, porque não tinha crédito lá fora, não tinha um banco que tivesse crédito, sabe? Mas nenhum banco internacional tinha crédito. Aí eu chamei o Gabriel e chamei o presidente da Caixa, que era a Maria Fernanda, e falei o seguinte: ó, a Caixa não vai emprestar dinheiro para a Petrobras. Não pode emprestar. Sabe? O dinheiro da Caixa é para outra coisa. A Petrobras tem que pegar dinheiro lá fora. Nós fomos à China pegar dinheiro para a Petrobras. Não tive nenhuma vergonha de falar com meu amigo Rugental que tinha que emprestar dinheiro para a Petrobras. Sabe? Para poder ajudar a Petrobras a fazer os seus investimentos. Agora, os bancos privados não fizeram os investimentos. Eu lembro que quando começou a parar carro usado, porque você sabe que pobre é assim, né? Pobre tem um carro usado, ele tem que vender o usado para comprar um novo, não é isso? Então, o Banco Votorantim tinha uma carteira de carro usado de 90 bilhões de reais. E parou. Então, eu entrei em contato com o Banco do Brasil, não era o DIDA ainda, e eu perguntei se o Banco do Brasil tinha... Eu não esqueço nunca, porque eu conto isso como piada. Perguntei para o DIDA se o Banco do Brasil tinha condições de financiar carro utilizado. Então, o Banco do Brasil me respondeu que nós não temos expertise. Até brinquei, eu falei: o que é expertise? Aí o cara falou. Aí eu falei: então vamos comprar essa expertise. O Banco Votorantim está quebrado, sabe? Vamos entrar de sócio. Compramos 50% do Banco Votorantim para fazer funcionar. Compramos a Caixa aqui em São Paulo, que também estava numa situação difícil. Ou seja, nós fizemos o sistema voltar a funcionar. Companheiro, deixa eu dar um dado para vocês, que é um dado significativo. Em março de 2002, esse gigante chamado Brasil, que era tido pela elite brasileira como um país de economia capitalista, só tinha 380 bilhões de reais disponibilizados para crédito. 380 bilhões de reais disponibilizados para crédito em todo o sistema financeiro. Hoje, esse mesmo Brasil tem 2 trilhões e 700 bilhões de reais disponibilizados para crédito. Hoje o pobre consegue entrar no banco e pegar dinheiro e não ser mais visto como bandido. O crédito consignado está aí para isso. O aposentado tem direito a um crédito. Sabe? Então, eu acho que o que nós fizemos foi isso. Ou seja, eu quando me queixava do spread bancário, não era só do spread comprado pelo banco, não. Pergunta quanto que o cara paga numa loja por uma geladeira. Quanto que ele pagava na Casa Bahia. O que eu estranhava era que você via deputado fazendo discurso todo dia contra a Selic, e ninguém fazia discurso contra 150% do spread que comprava numa geladeira da pessoa, sabe? Numa máquina de lavar roupa. Eu acho que o Brasil ficou bem mais civilizado hoje, está muito mais moderno, está muito mais sério, sabe? E eu acho que ainda falta muito, gente. Quem pensar, se alguém falar para você que está tudo resolvido, pelo contrário, numa escada de 16 degraus, nós andamos 5 ou 6 degraus. Ainda falta muito degrau para andar nesse país, mas eu acho que nós já fizemos a tarefa. E a coisa que eu mais me orgulho é que nós vencemos o complexo de vira-lata deste país. Se foi o Nelson Rodrigues que inventou esse negócio de vira-lata, sabe, ele merece o prêmio Nobel de inteligência, porque esse país tinha complexo de vira-lata. Você tinha uma elite complexada, em que tudo lá fora era bonito, era maravilhoso, era bom, e que nós brasileiros não valíamos nada. Sabe? Então, esse país nunca ficou tão orgulhoso de si como nesses últimos 11 anos. Nunca. Sabe? Não é eu que falo não. Não sou eu que falo não. Você pode chegar em turista para falar como é que ele é tratado lá fora.
sabe? Virou uma coisa, sabe, grande. Então, quando eu vejo a imprensa estrangeira esculhambar o Brasil, vocês pensam que quando eu fiquei chateado com aquele jornalista inglês, aquele americano, que falou sobre bebida minha, sabe? Por que eu fiquei puto com ele? É porque o filho da mãe nunca me pagou um copo de cerveja. Ele nunca viu eu tomar, sabe, uma Coca-Cola. Ele nunca sentou na mesa de um bar comigo. Ele nunca sentou na mesa de jantar comigo. Como é que esse cidadão vai dizer que o Lula bebe? Porque era uma matéria que a Folha de São Paulo queria fazer a vida inteira e não tinha coragem de provar. Foi se valer desse jornalista para poder fazer a manchete deles. Eu fiquei puto por isso, sabe? Mas, de qualquer forma, me contive. Me contive. Sabe? Porque é muito difícil você perceber a tentativa das pessoas te menosprezarem, de tentar encontrar, sabe, defeito, de tentar utilizar o preconceito, as últimas consequências contra você. E não faz muito tempo, não. Eu estava discutindo com alguns companheiros e saiu várias revistas estrangeiras, sabe, que o Brasil acabou, o Brasil quebrou, o Brasil não sei das quantas, o México está maravilhoso, o Brasil não sei das quantas. Eu fui ficando incomodado. Eu ia fazer um debate em Nova York, ia fazer um debate para o sistema financeiro. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou preparar uma resposta para essa gente. Aí eu fui fazer um debate. Lá tinha 260 empresários. Então eu falei, ao invés de eu fazer um discurso falando bem do Brasil, não, o PIB cresceu 2,3%, porque depende muito do jeito que a gente fala as coisas, né? A comunicação é assim, se você falar uma vez e a pessoa não entender, a pessoa é burra. Se você falar a segunda vez e a pessoa ainda não entender, a pessoa continua burra. Mas se você falar a terceira vez e a pessoa não entender, você tem que se convencer que você que é o burro. Como é que você fala 3 vezes uma coisa e a pessoa não entende? Então, eu resolvi ir fazer um debate fazendo pergunta para os empresários. Aí eu listei uma série de coisas boas. Eu listei reservas. Que país tinha reserva que lhe permitia financiar 18 meses de importação como o Brasil? Que país tinha dívida líquida, sabe, de 34% como o Brasil, 33,8%. Que Brasil tinha dívida pública de 57%. Que país tinha gerado 21 milhões de empregos, tirado 36 milhões da miséria e elevado 42 milhões para a classe média. Que país tinha, sabe, em tão pouco tempo? Eu fui citando em 11 anos, porque 11 anos para um país não é nada. Eu fui citando em 11 anos. Aí quando eu terminei, eu falei, olha, eu gostaria de dizer para vocês, pensando no futuro, eu quero saber que país tem o potencial de petróleo que tem o Brasil. Que país tem o programa de infraestrutura que tem o Brasil? Que país está fazendo as 3 maiores hidrelétricas do mundo concomitantemente? E fui citando coisas. E depois eu falei, olha, agora eu estou aqui, sabe? Não tem critério para pergunta. Pergunta o que vocês quiserem, sabe? Para saber. Aí todo mundo ficou atônito, porque as pessoas não tinham noção. As pessoas não tinham noção. Se a gente não... Uma coisa é o seguinte, você chega num debate, Rovai, você chega num debate e você fala o seguinte, a economia brasileira cresceu 3% ao ano. Porque não quer dizer nada crescer 2% ao mês. Mas se você fizer uma análise, chegar ao seguinte, olha, eu, como você, gostaria que a economia estivesse crescendo 5% ao mês. Mas em função de uma crise mundial, sabe, que abalou todo mundo, sabe, o Brasil só conseguiu crescer 2,3%. Quem é que cresceu mais do que o Brasil? A China. Outro país menor do que a China. Se você pegar do G20, a China. E talvez a Coreia. Sei lá. Então, eu acho que falta o Brasil ir para a ofensiva. Falta o Brasil ir para a ofensiva. Quem gosta de nós somos nós. Quem nos ama somos nós. Quem tem que estar preocupado com o comércio brasileiro é o Brasil, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele quer vender mais do que comprar.
A Alemanha quer vender mais do que comprar. Quando a gente vê a Europa, a gente fala que o Brasil deveria só negociar com a Europa, com os Estados Unidos, o Brasil não deveria se meter com a África, com a América do Sul. Hoje o nosso comércio com a América Latina é maior do que o nosso comércio com a Europa e maior do que o nosso comércio com os Estados Unidos. Eu, quando fui para o Chile agora, descobri uma coisa fantástica. A França é muito grande, quase 60 milhões de habitantes. O nosso comércio com a França é 10 bilhões. Com o Chile é 10 bilhões. O nosso comércio com a África era 5 bilhões, hoje é quase 30 bilhões. Então, o Brasil não pode ficar dependendo de ninguém, o Brasil tem que ir à busca, tem que ir à luta. Essa é uma coisa que eu aprendi na vida, sabe? É o seguinte, Fernando, não existe possibilidade de você conquistar espaço na política porque alguém te deu espaço. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que brigar, e a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. E isso eu acho que foi o que fez o Brasil virar o que virou, sabe? Eu, quando ia no G8, eu era a única coisa diferente lá. Eu era o único que não tinha diploma universitário. Eu era o único que conhecia o chão de fábrica. Eu era o único que tinha feito greve. Eu era o único que tinha morado numa casa que entrava um meio de água dentro. Porque quando eu vou nos movimentos, eu falo para as pessoas, não se queixe para mim não, porque eu sei o que é acordar meia-noite com 1 metro de água dentro de casa, com um rato, sabe, subindo na tua cama, com barata subindo na tua cama, com fezes saindo do vaso sanitário. Cansei de acordar. Na Vila Carioca, na Ponte Preta, sabe, não foram poucas as vezes. Tirar minha mãe, sabe, de noite no escuro. Bem, então, eu era o único nessa turma que tinha vivido isso. Então eu acho que talvez por isso eles também me trataram, eu não me queixo de ninguém, me trataram muito bem. Poderiam não ter tratado se eu não fosse tudo isso, mas eles sabiam da minha origem. Então quando eu falava as coisas, sabe, de um mundo que eles não tinham visto ainda. Agora no G20, que era o único cara que recebia dirigente sindical, era eu. Era a única referência que os sindicalistas do mundo inteiro tinha para conversar sobre o problema deles, era eu. Sabe? Eu espero que tenha mudado, eu espero que agora tenha uns 20 lá para receber os dirigentes sindicais, porque eu também provocava muitos dirigentes sindicais. Sabe, essa crise, ela não é de vocês, vocês não criaram, mas ela vai arrebentar nas costas de vocês. Porque quem paga o prato é o trabalhador. Aí quando você chega numa reunião, você fala o seguinte, esse mundo rico, na crise de 2008, sabe, jogou fora 62 milhões de postos de trabalho. Foi o que o mundo perdeu de postos de trabalho, 62 milhões. Esse país que vocês tanto criticam, chamado Brasil, nesse mesmo período gerou 11 milhões de empregos formais. É por isso, Fernando, que enfrentar as crises significa mais do que ficar quieto, significa brigar e persistir, sabe? Para esse país continuar crescendo, porque nós não vamos jogar fora o século XXI, querido. Não tem hipótese de jogar fora o século XXI. E a minha companheira Dilma tem clareza disso. E ela sabe que a gente vai ter que trabalhar muito mais para a gente poder fazer esse país voltar a inclinar outra vez e dar um salto de qualidade.